Fala galera animada, vamos continuar então nossos estudos aqui sobre modelos atômicos. Na aula passada eu falei que os modelos atômicos ele tentam explicar do que é constituído a matéria, certo? Então vamos entender o que é a matéria. Lembra o que eu falei lá? Que a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo aquilo que está ao nosso redor. Outra questão que eu tenho que esclarecer com vocês é que a matéria ela pode se apresentar em três estados: sólido, líquido e gasoso, tá bom? Então, pessoal, para tentar explicar aí essa constituição, nós vamos estudar os modelos atômicos, começando aí com o modelo atômico de Dalton. Dalton, ele dizia que a matéria ela pode ser explicada então devido à constituição por partículas, né? Então, essas partículas que compõem a matéria, Dalton chamou de átomo. E para eles era a menor partícula da matéria naquele período, tá bom? Então, tudo que existe na natureza é composto por diminutas partículas denominadas átomos, de acordo com Dalton. Os átomos, também de acordo com sua teoria, eles eram indivisíveis, certo? E indestrutíveis também. Ou seja, era como se fosse uma bola maciça, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? E também nós podemos observar que reunindo os átomos iguais ou diferentes, nas variadas proporções, podemos formar todas as matérias conhecidas do universo. Tudo quanto é matéria, seja essa caneta, seja um notebook, um celular, enfim, tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, ele, ele seria constituído por átomos iguais ou átomos diferentes, ok? E você olhando essa imagem demonstra um modelo de Dalton, que para eles o átomo seria parecido com uma bola de bilhar, como você pode observar nessa imagem, a fins didáticos, tá bom? O outro modelo que tenta explicar a matéria é o modelo de Thomson. Para Thomson, então o átomo ele já não seria indivisível, ele seria divisível, tá bom, pessoal? Formado por duas partículas aí que nós vamos estudar. A maior parte do átomo, para eles, era constituída por uma esfera com carga elétrica positiva e no interior do átomo existirão, então, neste átomo, nessa esfera, perdão, de carga positiva, existiria também os elétrons ali inseridos nela, nessa esfera, tá bom? Que tem carga negativa, ok? Então, o átomo para Rutherford não, perdão, para Thomson, o átomo seria comparado a um pudim de passas, como vocês podem observar nessas imagens. Aí vocês vão ler o texto e vão entender mais a respeito. Já o modelo de Rutherford, né, ele utilizando aí a radioatividade para poder tentar explicar de que é constituída a matéria, ele vai dizer que o maior espaço do átomo é vazio, certo? E no seu interior existe uma pequena partícula, tá bom, turma? Pequena partícula numa região central positiva, certo? Chamada de núcleo, como vocês podem observar nessa imagem. Aqui no centro deste átomo você tem uma partícula, uma esfera com carga positiva, certo? Outra questão que a gente tem que afirmar aqui, pessoal, que nós temos que afirmar aqui é que o núcleo encontra-se a maior parte da massa do átomo. Ou seja, no núcleo você tem a maior quantidade de massa, certo? Que conforme o modelo de Rutherford, o núcleo ele possuía o quê? Uma carga positiva. Tá vendo esse sinalzinho de mais? É onde se encontra o núcleo. Ele tinha carga positiva e ele possuía a maior parte da massa. E os elétrons, eles iriam girar ao redor do núcleo em órbitas circulares, ou seja, girava em círculo, como se fosse o sistema solar. Por isso que o modelo de Rutherford também ele é conhecido como um modelo parecido com o sistema solar, como vocês podem observar. Já o modelo de Bohr, ele serviu para poder aperfeiçoar o modelo de Rutherford. Nós até chamamos esse modelo de Rutherford-Bohr, porque Bohr pegou o modelo de Rutherford e o aperfeiçoou, certo? Da seguinte forma, para ele os elétrons eles circulavam o núcleo, certo? Em sua camada, né? Em camadas circulares, chamadas aí mais tarde de camadas eletrônicas. E os elétrons, ao se movimentarem numa camada, não absorvem nem emitem energia espontânea, tá bom, turma? Não vai absorver nem
nem emitir energia, se ele está na sua camada ali que ele está circulando. Mas se o elétron ele pular de uma camada para outra, ele pode, se ele absorver energia, ele vai subir de camada. Se ele emitir energia, ou seja, perder energia, ele vai descer de camada, ok? No sentido de descer para mais próximo ao núcleo e subir para mais afastado do núcleo, certo? Então, é isso, turma, a nossa aula de hoje, falando sobre esses modelos atômicos, tá bom? O modelo aí de Bohr, que é o mais aceito hoje. E lembrando que o modelo de Bohr, ele já dizia que aqui no núcleo você vai ter também cargas positivas e uma carga neutra, tá bom? Que ele chamou de neutro, que vai gerar o equilíbrio. Então, será átomos, os nêutrons e os elétrons, ou seja, o átomo é composto por 3 partículas, tá bom? Então é isso e boa aula, turma!